Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar alguns fundamentos da teoria atômica. Mas para isso, nós vamos fazer uns traçados históricos para entender melhor como é que essa ciência da química foi se desenvolvendo até chegar nos conhecimentos que nós temos na atualidade. E também nós vamos fazer uma ambientação geral sobre como a química faz a representação de substâncias e de reações químicas. Então vamos lá. De forma geral, sempre foi uma preocupação do ser humano entender melhor as características do mundo que o cerca, até pela questão da própria sobrevivência. Pois bem, então, através da sua capacidade racional, intelectual, o homem sempre pensou sobre o mundo que o cerca, criando teorias sobre essa composição desse universo, não é? Então, em várias sociedades, em vários momentos históricos, nós temos essa preocupação e a formalização de teorias para a descrição desse mundo. Então, para simplificar ou exemplificar, a gente pode citar Leucipo e Demócrito na Grécia Antiga, né? Aí por volta de 478 a.C. Então, o que se diz desses dois filósofos gregos? Se diz que eles estavam pensando sobre a composição, né? Até se conta uma historinha que a gente não sabe se é verdade, mas que assim, eles estavam andando na praia, comendo um pãozinho e esfarelando esse pãozinho pensando na composição do mundo, né? Do mundo material. Então, ao esfarelar o pãozinho, o pedaço de pão que é grande foi ficando cada vez menor, 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 até virar migalhinhas de pão. Então, nessas migalhinhas de pão, eles chegaram ao seguinte entendimento. Bom, nós achamos que o mundo material, né, que a areia da praia, que a água do mar, que as montanhas, as plantas, os animais e até os nossos próprios corpos são feitos de pequenas e diminutas partículas de matéria. Partículas essas que são indivisíveis. Então, assim, eu consigo esfarelar o pão até pequenas partículas, mas chega algum momento que eu não consigo mais dividi-las. Então, essas partículas que não se dividem, essas partículas materiais, são aquelas que constroem o mundo, não é? Então, nessa época, eles cunharam, né, ou seja, eles deram um nome para o conceito do átomo. E aí, o que tinha no seu fundamento filosófico? De que o mundo material é feito de diminutas partículas indivisíveis. E aí, em grego, eles usaram essa palavra átomo. Então, a significa não, a negação, e tomos, divisível, ou seja, átomo se refere à partícula que não se divide. E por que ela não se divide? É essa partícula que é utilizada para construir o mundo material. Então, na visão de Leucipo e Demócrito, o mundo material ele é feito de átomos, partículas não divisíveis. Pois bem, então os átomos são as menores partículas formadoras da matéria, de acordo com essa filosofia grega antiga. Além disso, né, ficou muito famoso depois Aristóteles, com seu conhecimento filosófico sobre a composição do mundo material a partir da combinação de 4 grandes elementos, né? A água, a terra, o fogo e o ar. E essa concepção, ela é encontrada não só na Grécia, mas em outras partes do mundo, e ela por muito tempo serviu para explicar a composição do mundo material. Bom, mas eu queria abrir aqui um parênteses sobre uma questão. Se vocês abrirem livros de química do ensino médio, normalmente vocês vão encontrar referências de Leucipo e Demócrito, ou de Aristóteles, ou outros filósofos, ou mesmo cientistas na história da química, que estão geograficamente localizados na Europa, né? Então isso mostra uma coisa, que primeiro, sempre dá a entender de que são os cientistas ou os filósofos europeus que construíram os conhecimentos, né, e as bases da ciência da química ou da descrição de mundo como a gente conhece na química, como centrando, né, essa hegemonia de poder da Europa. Então a gente percebe aí um eurocentrismo na ciência. O que é um eurocentrismo? Essa ideia, né, de que, então, esse poder hegemônico, e a gente pode pensar na Europa como um poder hegemônico forte até hoje no mundo, né,
influenciando a forma como a gente caracteriza a nossa ciência, né? Dizendo que é de exclusividade dos europeus pensar sobre a matéria ou descrever a matéria, né? E fundamentar a química. Mas será que é assim mesmo? Vamos dar uma questionada nisso, né? Então, o que a gente vê é que existem teorias atômicas e teorias dos outros, né, dos 5 elementos, que não estão localizadas na Europa, né? Então, por exemplo, existe uma teoria atômica indiana, né, que é relatada a esse filósofo indiano Kanada, que viveu ali, não se sabe ao certo, entre o século VI e II a.C., e aí ele vai falar dessa composição atômica de mundo, né? Então o mundo é feito de Paramanu, que são partículas de matéria indestrutíveis. Pois bem, além disso, a gente tinha citado Aristóteles, né, que é muito conhecido e falado nos livros de química com a teoria dos 4 elementos, mas essa teoria dos 5 elementos, ou seja, você tem até mais um, né, ela também é utilizada pela medicina indiana e chinesa, ou seja, não estão geograficamente localizados na Europa, né? E essas medicinas tradicionais que usam a teoria dos 5 elementos para explicar a composição do mundo, elas são bem antigas. E mostrando que, apesar de que nos livros de química e de ciência a gente vai encontrar muitas referências de descrição, né, de mundo, tanto atomística, ou seja, em termos de elementos, de origem europeia, mas na verdade a gente consegue, né, com uma rápida busca na internet, perceber que não é de propriedade exclusiva do homem europeu, né, pensar sobre o mundo ou criar teorias sobre a constituição da matéria. Pois bem, a alquimia foi um processo muito interessante para o ser humano, que ocorreu tanto na Europa quanto no Oriente Médio e Ásia, e é uma mistura aí de influências de ciência, arte e magia. Então, ela aconteceu na Idade Média, onde os alquimistas eles tinham esse objetivo, né, de procurar desenvolver um elixir da longa vida, com a famosa pedra filosofal, ou seja, a pedra que, com o seu toque, transformaria qualquer metal em ouro. Mas é lógico que eles não conseguiram nem o elixir da longa vida e nem a pedra filosofal. No entanto, os alquimistas eles deram muitas contribuições para a ciência de forma geral. E a alquimia pode-se dizer que é a base da construção da química enquanto ciência, né? Porque foram se desenvolvendo muitos materiais de laboratório, muitos conhecimentos sobre substâncias químicas. Já na época da alquimia, se tinha conhecimento para produzir ácido nítrico, ácido sulfúrico, desenvolvimento de metalurgia, né, manipulação de metais, e na China, por exemplo, se desenvolveu pólvora e fogos de artifício. Pois bem, é um pouco mais recente, né, lá a partir do século XIX, que a gente vai ter então a fundamentação daquilo que a gente chama de química clássica, que vem então grandes cientistas, grandes experimentos que vão consolidando a química com conteúdos que a gente tem até hoje. Então, por exemplo, nós podemos citar esse cientista, o Gay-Lussac, o Dalton e o Avogadro, todos europeus. Bom, então é importante agora a gente situar a teoria atômica de Dalton, né? Então, Dalton, ele tem origem britânica, né? Então, lá em 1808, ele lançou, então, a sua teoria atômica. O que diz Dalton? Esse é o John Dalton. E aí ele vai falar o seguinte: todas as substâncias são formadas de átomos. Os átomos do mesmo elemento químico são iguais em todas as características, tamanho, massa e comportamento químico. Então, os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. As substâncias químicas, as substâncias simples, são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, a substância gás hidrogênio é formada por somente o elemento químico hidrogênio. Então, substâncias compostas são formadas por átomos de 2 ou mais elementos. Exemplo, a água, que é formada de hidrogênio e oxigênio. Átomos não são criados nem destruídos, eles são esferas indivisíveis. Ou seja, para Dalton, os átomos eles são partículas diminutas, indivisíveis e
elas se agrupam para formar as substâncias que compõem o mundo material. Então, nas reações químicas, os átomos, eles se recombinam para formar novas substâncias químicas, que a gente vai chamar então de produtos. Então, a representação de Dalton, como ele considera que os átomos são partículas indivisíveis, então a gente pode usar simples esferas ou bolinhas para fazer a representação da teoria atômica de Dalton, que é muito útil até hoje, inclusive. Então, eu posso representar átomos como esferas. Aqui, a gente está representando esse átomo pequenininho de verde, como fazendo parte de um elemento químico que é diferente desse átomo que é maior, que é diferente desse outro átomo que é maior ainda. Então, aqui eu estou representando, né, usando os conceitos de Dalton, 3 elementos químicos diferentes, não é? Então, o mundo é feito de substâncias que possuem elementos químicos variados. Por exemplo, hidrogênio, enxofre, mercúrio, chumbo, ouro. Então, esses elementos químicos, esses átomos se organizam, se agrupam para formar substâncias. Se ela for simples, elas são constituídas de somente um elemento químico, por exemplo, essa molécula e essa outra aqui. Ou então, se elas forem compostas, elas são formadas de 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, essas moléculas que estão mostradas aqui. Então, existe uma representação que se usa para substâncias químicas, né? Então, essa representação ela vai se valer do símbolo do elemento químico que constitui aqueles compostos, acompanhados de números que vão dizer qual é a quantidade de átomos naquele composto. Então, por exemplo, esta molécula de gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente não vai ficar desenhando bolinha toda hora, porque isso vai dar trabalho. Então, é melhor representar com uma fórmula. Então, isso aqui é uma fórmula química que representa esse composto, né? Então, o átomo de hidrogênio, o elemento químico hidrogênio, ele é representado pelo símbolo H maiúsculo. Então, como nessa molécula eu tenho 2 hidrogênios, eu vou colocar um 2 minúsculo aqui subscrito, né, do lado direito. Agora, eu tenho a molécula de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Como que fica? O2. Né? Então, novamente, oxigênio é o símbolo do elemento químico oxigênio, e esse 2zinho é justamente a quantidade de oxigênio que entra nesse composto. Agora, se eu tenho um agrupamento de 3 oxigênio, eu estou falando de outra substância, que é o ozônio. Então, esta molécula é representada por H2, esta por O2 e esta por O3. Cada uma dessas fórmulas representam substâncias químicas diferentes. Então, cada substância química tem um comportamento químico diferente, tem uma massa diferente, tem um volume diferente e por aí vai. Então, resumindo, as substâncias são representadas por fórmulas químicas aonde eu coloco o símbolo dos elementos químicos que fazem parte da substância e a quantidade. Então, esta quantidade, este número que é grafado sempre à direita do elemento químico e subescrito, ele tem um nome. Ele chama índice de atomicidade ou simplesmente atomicidade. Ah, professor, que nome esquisito, vou precisar gravar esse nome? Não precisa, gente, mas é bom saber que ele existe, né? E o que representa esse índice de atomicidade 3 para esta fórmula química aqui? Representa que eu estou falando de uma molécula que tem 3 átomos de oxigênio ligados, não é? Então, esse 3 é a quantidade de átomos de oxigênio nesse composto. Pois bem, como fica para uma substância composta como a água? Então, a água ela é formada de 2 hidrogênios, então H2, e um oxigênio. Mas, professor, por que você não escreveu o 1 do oxigênio? Porque toda vez que a quantidade for unitária, pela química, por convenção, a gente resolveu não escrever nada. Então, se não tiver um número numa fórmula química, como é o caso do oxigênio, significa que existe um átomo na molécula ou no composto, que é o caso da água. Então, aqui, ó, metano. Como que vai ficar? CH4. Novamente, 4 é a quantidade do hidrogênio e 1, que vai ficar subentendido, não vai ser escrito, é a quantidade de carbono. Então, quando eu vejo CH4, na verdade eu estou pensando numa molécula composta de um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Pois bem,
Professor, uma pergunta. Na fórmula da água, o hidrogênio apareceu à esquerda. Na fórmula do metano, o hidrogênio apareceu à direita. Como é que eu sei aonde colocar os átomos? Gente, por enquanto, por agora, né, começando os estudos de química, o estudante ele ainda não vai ter todos os conhecimentos para inferir, para dizer se o elemento vai vir à esquerda ou à direita de uma fórmula. Por enquanto, e a gente também não precisa ficar decorando isso, a gente vai aprendendo aos poucos, ao longo dos estudos de química, a gente vai se habituando, né? Existem algumas regrinhas para alguns grupos de substâncias, a gente vai se habituando com as fórmulas químicas, mas não precisa decorar não, tá? Basta ir estudando aos poucos e a coisa vai entrando na cachola. Pois bem, então, essa fórmula química CH4, eu tenho um índice de atomicidade 4 para o hidrogênio, que representa justamente a quantidade de hidrogênios da molécula, e nada escrito aqui para o carbono, mas a gente entende que é o índice de atomicidade em 1, porque toda vez que a quantidade é 1, ele vai ficar subentendido, combinado? Bom, agora eu tenho um outro composto, né? Um cálcio ligado com oxigênios ligados com hidrogênios. Esse composto é o óxido de cálcio. Então, você poderia pensar que ele poderia ser representado assim, ó. Escrevi lá, cálcio. O cálcio não tem número, porque só tem uma unidade, então a gente já aprendeu que não tem que escrever 1, fica sem nada. Oxigênio tem 2 e hidrogênio 2. Tudo bem. Então, se você me responder isso num exercício, dê a fórmula desse composto, agora, né, no conhecimento inicial de química, eu aceito como correto. Mas, na verdade, nas convenções oficiais de química, para designação de fórmulas, esta forma de escrever esta molécula está errada, tá? Você não precisa saber disso agora e desse detalhe agora, ou dessa regra. Eu já falei, a gente vai aprender isso aos poucos. Existe uma forma correta de fazer a fórmula química, e neste caso, os químicos resolveram agrupar partes do composto que são parecidos. Então, por exemplo, o OH, ele é duplicado. Tem um OH desse lado, tem um OH desse lado. Então, a química resolveu deixar isso em parênteses. Então, cálcio ligado a 2 grupos OHs. Então, esse parênteses aqui, ó, ele mostra que eu tenho um grupo OH formado por um átomo de oxigênio e um de hidrogênio. Quantos grupos? 2. Então, esse 2 fora do parênteses, ele mostra quantos átomos tem aqui dentro. Então, esse é o jeito certo de fazer. Como eu falei, você não precisa saber essa regra neste momento, basta saber que ela existe, né? Existem jeitos certos de descrever as fórmulas químicas e a gente vai aprender aos poucos, sem decorebas. Então, nessa fórmula química, nós temos esse 2, é o fator de multiplicação de todos os átomos que estão dentro do parênteses. No caso, aqui não tem nenhum número no oxigênio, representa 1, nenhum número no hidrogênio representa 1, mas o fator 2 está multiplicando esses 2 átomos, então nós temos 2 oxigênios e 2 hidrogênios na fórmula desse composto. Já o cálcio, como não tem nenhum número aqui, é o índice de atomicidade 1, porque o número 1 fica subentendido. Então, e o que acontece, professor, numa reação química? Vamos usar um exemplo. Tem uma reação que o gás cloro reage com o gás hidrogênio e forma ácido clorídrico. Veja, duas substâncias reagem, os átomos se recombinam, formando uma outra substância com características totalmente diferentes. Então, olha só, esse é o composto de gás cloro, essa é a reação com o gás hidrogênio, produzindo outra combinação de átomos. Então, essa substância e essa são diferentes do produto ácido clorídrico, né? Porque eles têm uma composição diferente. Então, numa reação química, os átomos se rearranjam para formar novas substâncias. E aí, gente, a gente representa uma transformação química através daquilo que a gente chama de equação química. O que é uma equação química? É uma forma de representar a reação química, né? Então, nós temos reagentes do lado esquerdo, eu tenho que indicar as quantidades de reagentes que eu vou utilizar, e produtos do lado direito. A seta indica que houve a transformação, né? Então, se você pega os ingredientes do bolo e põe ele no forno, quando você tira o bolo, o bolo ele está totalmente transformado, né? Então, o bolo é totalmente diferente dos ingredientes originais, ou seja, houve uma transformação.
essa transformação na química é representada por uma seta. Então, a quantidade de compostos depois da seta, a quantidade de átomos depois da seta tem que dar exatamente igual à quantidade de átomos antes da seta, né? Porque antes da seta são os reagentes, depois da seta são os produtos. Só que os produtos foram feitos 100% com os reagentes. Então, a quantidade tem que bater. Então, se você tem uma vez a molécula de gás cloro reagindo com uma vez a molécula de gás hidrogênio, quantas moléculas de ácido clorídrico foram produzidas? 2. Então, numa equação química, eu vou descrever as substâncias que eu utilizei, cloro 2H2 e HCl, que foram produzidas, e também eu vou descrever a quantidade que eu utilizei de cada uma dessas substâncias. Então, eu usei uma vez o gás cloro, eu coloco esse número grandão, 1, à esquerda da minha molécula de cloro. Eu vou também usar o número 1 à esquerda do gás hidrogênio e o número 2 à esquerda do gás ácido clorídrico. Esses números grandões, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Também você não precisa se preocupar com esses nomes diferentões. Aos poucos a gente se habitua com eles, né? Mas basta saber que eles representam a quantidade de moléculas ou de compostos que eu preciso para deixar a minha equação química balanceada. E o que é isso? É dizer que a quantidade de reagentes é exatamente a quantidade que você obteve de produtos. Então, numa reação química como essa, nós temos, antes da seta, os meus reagentes, depois da seta, os meus produtos, e a seta representa a reação química, a transformação de substâncias em outras. Mas para as reações químicas, duas condições são fundamentais. Primeiro, a quantidade de produtos depende da quantidade de reagentes, ou seja, a partir de um cloro e um hidrogênio, você produz 2 ácidos clorídricos. Se você quiser produzir o dobro, ou seja, 4 ácidos clorídricos, você vai precisar de 2 cloros e de 2 hidrogênios. Ou seja, a quantidade de substâncias que você põe para reagir vai formar exatamente a quantidade de produtos que você quer obter. Isso faz sentido, né? A matéria se conserva nas reações químicas. E outra coisa, a proporção das substâncias segue um padrão na reação. Então, assim, para eu produzir ácido clorídrico, eu tenho que utilizar a proporção de uma molécula de gás cloro para uma de hidrogênio. Então, essa proporção de 1 para 1, ela é constante. Eu não posso usar 1 gás cloro e 3 gás hidrogênio, porque eu não vou formar o meu produto, não vai dar diferença. A reação sempre vai acontecer com a exata proporção de 1 gás cloro, de 1 gás hidrogênio, produzindo 2 ácidos clorídricos. Então, esta proporção entre as substâncias, ela é definida e segue um padrão para cada reação química. Bom, pense no seu bolo preferido. Ah, já pensei. Bolo de cenoura com chocolate. Uma delícia. Lembra dos ingredientes? Vamos lá. Então, imagina que para fazer um bolo, você vai precisar aí da receita de ingredientes: 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar e 1 colher de fermento, né? Aí você produziu o seu bolo delicioso, o seu cafezinho da tarde maravilhoso. Só que agora você quer um bolão maior, você quer um bolo duplo, né? Você quer aumentar a quantidade. Então, para fazer um bolo duplo, o que você vai precisar? Seguir a proporção. Então, não adianta você, para fazer um bolo duplo, usar 6 ovos e continuar com as mesmas 2 xícaras de farinha. Por quê? Porque se você vai duplicar a receita, você tem que duplicar todos os ingredientes. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que seguir uma proporção entre os ingredientes. Na química, nas reações, acontece a mesma coisa. Então, para fazer o bolo duplo, eu vou duplicar todos os ingredientes. 6 ovos, 4 xícaras de farinha, até dar certinho. Bom, isso me remete a 2 leis fundamentais da química. A primeira delas é a lei da conservação da massa. Vamos olhar para esse exemplo. Eu tenho uma reação aqui de gás carbônico, né, entre o gás carbônico, ele se degrada formando carbono e oxigênio. Então, eu vou lá no meu laboratório, eu uso 11 gramas de gás carbônico e eu vejo que eu obtenho 3 de carbono e 8 de oxigênio.
né? Se a gente for somar 3 com 8, eu obtenho exatamente 11 gramas. Ou seja, as 11 gramas que foram decompostas inicialmente, de gás carbônico decomposto, são exatamente as 11 gramas de produtos gerados. Então, eu tenho 11 gramas iniciais de gás carbônicos e eu gero 3 gramas de carbono e 8 de oxigênio. No total, 11 gramas de carbono e oxigênio. Ou seja, a quantidade que eu iniciei a reação é a quantidade final de produtos da reação. Ou seja, a massa ela se conserva numa reação química. Se eu faço o dobro, 22, obviamente eu vou produzir 6 gramas de carbono e 16 de oxigênio, formando um total de 22 gramas de produtos. Seus 44, 12 e 32. Ou seja, a massa dos produtos é exatamente a mesma da massa dos reagentes. A massa é igual, ela se mantém, ela se conserva. E isso faz a gente, então, olhar para uma lei da química muito importante, que é conhecida como lei da conservação da massa ou a lei do cientista, né, que desenvolveu ela, ou lei de Lavoisier. Então, em uma reação química, em um sistema fechado, a massa final é sempre igual à massa inicial, né? Ou seja, a massa se conserva. Essa lei ela é muito conhecida popularmente e ela é falada muitas vezes como: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, além disso, existe a lei das proporções definidas. Então, nós temos aqui o gás carbônico produzindo carbono e oxigênio. Percebam que a proporção de carbono para oxigênio é sempre constante. Então, o gás carbônico é formado de 3 partes de carbono para 8 partes de oxigênio. Isso em relação à massa, né? Então, olha só, para essa quantidade de gás carbônico, eu tenho 3 partes de carbono e 3 partes de oxigênio. Então, essa proporção ela é sempre definida numa reação química, né? As substâncias, elas participam das reações químicas dentro de proporções definidas. Lembra do bolo? Então, para 3 ovos, você vai precisar de 2 xícaras de farinha. Então, 3 ovos para 2 de farinha. Essa é a proporção definida para fazer o seu bolo. Assim como essa é a proporção definida para esta reação química. Isso é a lei conhecida como lei das proporções definidas ou lei de Proust. Então, uma substância química é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, numa mesma proporção em massa. Resumindo, então, a lei da conservação da massa ou lei de Lavoisier, ela diz que a massa é conservada nas reações químicas, né? Que nada se perde, nada se destrói. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E também a lei das proporções definidas, aonde as substâncias nas reações químicas seguem uma proporção definida. Lembra da sua receita de bolo, aonde a quantidade de ovos, leites, fermento e outros ingredientes tem que seguir sempre uma proporção definida, senão o bolo desanda. Então, por enquanto, é isso. Um grande abraço, bons estudos para vocês e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.